Hoje, aqui no programa TV Fato, eu tenho o prazer de receber o deputado estadual Luiz Carlos Gondim, para nós conversarmos um pouco sobre Mogi das Cruzes. Afinal de contas, é uma das paixões do doutor, não é mesmo? É uma grande paixão. Eu sou um cidadão mogiano, eu criei meus filhos aqui, tenho minha família toda aqui, casado com uma mulher que é filha de Mogi das Cruzes, e desde 69 eu vim para cá para estudar medicina e dessa data por diante me enraizei em Mogi, faço consultório em Mogi, vivo Mogi 24 horas por dia. Doutor, falando agora sobre Mogi das Cruzes, um tema que está efervescente agora na região foi essa questão do IPTU, que tanta polêmica gerou, a população foi em massa às ruas. Foi muito marcado no dia da inauguração, o complexo viário, né, Terreno de Zambiagem, como é chamado. Depois essas manifestações se prorrogaram pela cidade toda. Qual é a sua opinião, inclusive trazendo aquela experiência que o senhor teve já como vereador? Bem, primeiro, o aumento de 60% é exorbitante, mas nós tivemos pessoas que chegou a ter um aumento de 150% a 200%. Isso chama atenção e muito. Realmente a população foi para a rua e mostrou que a situação era grave, era séria. Agora mesmo eu estava num velório do irmão do Geraldão, do Antônio, e no velório uma senhora chamou e disse assim: como é que eu vou pagar R$7.000 no meu IPTU aqui morando no Oropó? Então isso aí está chamando a atenção. Eu digo, não, mas já vai vir a correção, só 10%. Nunca deveria ser, a inflação não foi isso, deveria dar 4,5%. Então é uma revolta popular, porque na realidade mexeu muito com o bolso de pessoas que não têm condição. Então se tivesse sido dado a inflação, já estava de bom tamanho, entendeu? Então foi uma precipitação e desrespeito à população esse IPTU dessa maneira. Na opinião política do senhor, isso foi uma estratégia financeira malfadada ou uma questão de inexperiência do próprio prefeito e dos vereadores que votaram a favor? Para mim foi uma estratégia financeira para pagar contas que tem do outro prefeito. Então, malfadada mesmo, e uma condição que fez a população pagar uma conta que ela não se preparou para isso. Então, eu tenho aí uma condição que o prefeito quis tampar o sol com peneira, me entendeu? Na realidade, o termo certo é esse. E a população disse, não, eu não vou pagar essa conta não é minha. Então, deu a resposta para o prefeito e para os vereadores. Prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? Porque até uma opinião, eu deixo o lado de entrevistador agora para deixar uma opinião aqui na entrevista, inclusive, porque onde vai, no caso, o bom senso de um vereador que foi eleito, digamos, uma população carente como Noropó, como por exemplo o próprio Jundiapeba, que o senhor acompanha muito bem, Santo Ângelo, onde eles estiveram pedindo voto, inclusive, onde vocês muitas vezes trabalham campanhas políticas, vê a condição daquele pessoal, onde que, doutor, está o bom senso de você votar a favor de 60% de IPTU, por mais que você faça parte de uma base aliada? A base aliada você tem que saber separar. Por exemplo, isentar as empresas de ônibus, o ISS das empresas de ônibus. Isso é um absurdo. Você deixar de receber 16 milhões e taxar a população com IPTU. Então esse absurdo é o que está nos chamando a atenção, e que eles erraram principalmente em isentar a empresa de ônibus. A empresa de ônibus não poderia ser isenta de maneira nenhuma, porque 16 milhões não é à toa que se tem aí por ano de duas empresas de ônibus, que eu não sei se é do mesmo dono ou não, me entendeu? Mas o que nós temos visto aí é justamente esse problema da isenção do ISS e a taxar a população para que pague o IPTU muito caro. Doutor, o próprio prefeito que hoje aí está, foi seu adversário nas últimas eleições, onde o senhor concorreu ao cargo de prefeito, junto com ele e outros candidatos também, usou de uma
frase durante o debate, alguma estratégia, talvez política, montada por sua equipe, onde mencionou a questão do famoso merendão, que inclusive, poucas semanas atrás, os jornais divulgaram que o senhor foi inocentado. Não, eu nunca me meti como merenda. Eu conhecia o ex-deputado, que era uma pessoa que frequentava, que todos os deputados, quando ele chegava no plenário, batia a palma porque ele é ex-deputado, entendeu? E o que acontece? Um deputado frequenta um gabinete, pede uma coisa, pede outra. Nunca tive nenhuma ligação com pessoas de merenda, muito pelo contrário. Exigi que o governo desse o pãozinho de 50 gramas para as crianças, isso em uma época, em 2007. Exigi que fosse dado, ao invés, comprasse a laranja, estávamos jogando laranja fora, e a laranja, a caixa de laranja estava custando R$4 para as empresas que monopolizam o suco de laranja no estado de São Paulo, é um cartel. E então eu disse assim, doa laranja para a população, doa laranja para as crianças, faça alguma coisa. Então eu nunca me meti, não sabia nem que existiam essas empresas que vendiam para as prefeituras. Mas o ex-prefeito sabia. Em 2011 ele comprou merenda, 300 mil caixas de merenda, de suco. Dessa companhia. 2013 comprou 450 mil caixas dessa companhia e 2015 comprou 900 mil caixas dessa empresa. Só para a gente esclarecer, porque a gente está falando em atual governo, o anterior governo do ex-prefeito Marco Aurélio Bertaioli. Eles compraram isso aí. Agora, quem tem que se explicar são eles, me entendeu? Eu não estou dentro desse negócio. O que acontece? Quando eu soube, que eu vi o jornal dizer assim, LCG, Luiz Carlos Gutierrez e Luiz Carlos Gondim, fizeram uma confusão de letras. Mas, graças a Deus, estou super bem, tranquilo, continuo meu trabalho como médico, continuo fazendo meu consultório na Santa Casa de Salesópolis, continuo trabalhando e continuo como deputado andando de cabeça erguida e no meio do povo, não tenho problema nenhum. Depois de toda essa questão, essa turbulência que Mogi das Cruzes vive hoje, as redes sociais estão fervendo com essa questão do IPTU, essa questão da isenção do ISS, alguns vereadores, inclusive, sendo citados maciçamente, o próprio prefeito, aquela manifestação que, inclusive, vocês estão acompanhando imagens aí, que a TV Fato esteve presente, cobrindo. E agora, doutor, com a sua experiência política, sei que o senhor não está lá, o senhor está do outro lado, não mais como vereador, é claro, já exercendo o mandato de deputado. Mas o que fazer para remediar tudo isso daí com a sua experiência? O que o senhor diria? Não sei como remediar isso aí. A única coisa que nós temos é que continuar essa luta e que seja revisto os IPTUs que estão sendo recebidos. Existem IPTUs aí que estão sendo recebidos com um preço muito caro. Eu mesmo recebi hoje às 13 horas um IPTU que nós pagamos R$700 e veio 2.000. Então tem alguma coisa errada, entendeu? Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Então, amanhã vai um advogado lá na prefeitura verificar se não existiu nenhum erro. Tá entendendo? Então, por que teve essa cobrança exorbitante? Então, se eu estou sendo vítima, milhares de pessoas estão sendo vítimas. Então, é a partir daí que a gente começa a verificar e a lutar pelos nossos direitos, né? Eu sou um cidadão mogiano, então tenho que lutar pelo meu direito. Aqui eu tenho meu consultório e eu tenho a minha casa. Então, se eu tenho os dois imóveis, eu tenho que lutar por eles para ver o que eu posso fazer para conservá-los e para tê-los com condição justa. Você viu o comparativo das cidades todas, quando subiu uma de 2,5, outra 6, a máxima que eu vi foi isso, 7,4, se eu não me engano. Agora, o que aconteceu em Mogi realmente é uma coisa que chamou muita atenção. A cobrança de 60%, 100%, 40% é um exagero. Graças a Deus que corrigiram, dá para corrigir melhor, dá para chegar aí aos 5%, 6%, mas foi o que chegaram nos 10%. Vamos ver se os vereadores se tocam e ver esse novo processo que chegou já à Câmara Municipal hoje. Eu acredito que
mais infelizes ainda foram aqueles vereadores que estão aí no primeiro mandato e acabaram já, de certa forma, indo contra a população da maneira que nós vimos, a maneira efervescente, como eu disse aí, inclusive. Eu acredito que nunca teve um ato, o senhor pode me corrigir, o senhor está vereador 2 mandatos. Exatamente, está em Mogi. Nós tivemos já o pedido de isenção de ISS da Aerolis. Nessa época votou contra eu e a Sônia Sampaio, se não me engano, o Genari. Então, mas tinha passado na época da Aerolis. Aí agora vem a mesma situação com as empresas atuais, né? Eu digo em termos, por exemplo, de um levante da população da maneira que houve, pelo menos eu nunca vi, como eu disse num programa que eu participei com a Patrícia Aerolis, um prefeito ser tão vaiado na história de Mogi das Cruzes. Isso não é pessoal, a gente está falando em questão de vida pública, em questão do que nós vimos, né? Temos imagens aí, inclusive. É verdade, é uma situação bastante difícil. Espero que essa confiança seja recuperada até para poder governar o município, né? Espero que seja essa condição seja revertida, porque você pode governar, porque senão fica ingovernável quando você não tem confiança no prefeito, né? Mesmo com uma base aliada do tamanho que nós temos dentro da Câmara. Porque hoje, depois do túnel, você precisa melhorar a acessibilidade, melhorar a condição, colocar condição para que uma pessoa tenha a acessibilidade, sendo cadeirante ou não cadeirante. E a população, por exemplo, que anda a pé, eu mesmo moro no Mogilar, eu gosto de andar a pé, aí quando a gente vai se locomover, a cancela fecha, o problema continua o mesmo para os pedestres. E os deficientes mais ainda, como o senhor disse. Pois é, Luiz, você vê naquela outra passagem de nível, que a gente brinca e diz que é o buraco do padre, né? Cláudio, a passagem de nível, ela tem duas mãos, de ida e de vinda, duas mãos, vai e vem, e tem dos lados passagem para pedestre. E ela custou menos do que essa... Foi criticada na época, a gente mal sabia o que viria pela frente. E custou menos do que essa aí, bem menos, uns 20% a 30% menos. Então você imagina que o tamanho é o mesmo, a situação é a mesma, com uma coisa que foi feito um gasto exorbitante. Então nós precisamos, está sendo visto isso, tem que ser visto, porque o levantamento mostra que nessa passagem atual, o gasto é muito maior do que a passagem que nós temos da Olegário Paiva. Quem tem que fiscalizar... São os vereadores. São os vereadores, entendeu? Os vereadores que têm que fiscalizar como é que foi feito, a licitação, como é que foi feito essa obra. Por exemplo, uma obra que você chega aí no meio, só passa um carro e você é obrigado a pôr um carro guindaste para... Se parar o carro, puxar, você já fica meio preocupado, né, com isso. Então, é uma coisa que eu critico porque a vida inteira, meus irmãos todos são engenheiros, eu conheço alguma coisa de obra, já vi muita obra. Então, você vê, a obra da Olegário Paiva, com condição para o pedestre passar, de ir e vir, com proteção, é diferente da obra que está sendo feita aqui, não se pensou no pedestre. Desde dessa paixão por Mogi das Cruzes que nós abrimos a entrevista falando aqui, aquela chama e o desejo ainda de um dia ser prefeito de Mogi das Cruzes continua vivo aí dentro? Continua. Eu acho que Mogi das Cruzes nós podemos fazermos uma prefeitura em condição humanizada, entendeu? Principalmente nessa área de saúde, na área de segurança pública, coisas que a gente vê todo dia que se fala. A educação voltar a ter um período de manhã e tarde para as crianças é muito importante, que chamamos período integral. Isso é uma coisa que estão acabando, que não é bom. Então as creches trabalhando só um período, ou as escolas trabalhando só um período. O bom é fazer o período integral, porque as crianças rendem mais, aprendem mais e ficam mais tranquilas quando chegam em casa e dá condição para os pais trabalharem sossegado. Doutor, foi muito importante esse bate-papo que nós tivemos hoje, inclusive aqui na Pizzaria La Torre,
do nosso amigo Valcide Vieira. Vocês estão acompanhando imagens aí nesse instante da pizzaria. Tem um delivery sensacional. Dr. Gondim sempre está presente aqui também, degustando essas delícias. Principalmente as esfirras daqui são muito boas, né? Eu aconselho as pessoas a pedirem as esfirras, porque na realidade a melhor esfirra aberta que eu conheço em Mogi das Cruzes é a da Torre. Olha, eu já recomendaria para o pessoal experimentar tudo. Pode vir aqui a semana inteira que você vai ser muito bem atendido por toda a equipe de profissionais que o Valcide oferece. Um preço que cabe no bolso de todo mundo. Não é como o IPTU de Mogi das Cruzes. Você vai conseguir vir aqui, trazer a família, se divertir. Música ao vivo aos finais de semana. Verdade. Você vai poder também marcar a sua festa de aniversário, poder comparecer com os amigos, tomar um chopinho gelado, vinho da casa, que também é uma delícia, pizzas, inclusive pizzas doces, como por exemplo de brigadeiro, banana e outros sabores mais. Venham até aqui a Pizzaria La Torre, está aparecendo tudo aí no vídeo para vocês poderem degustar essas delícias. Doutor, muito obrigado então por sua participação. Espero que nós possamos nos reencontrar muito em breve para trazer, quem sabe aí, todas essas melhorias que o senhor está brigando aí pela saúde e a TV Fato poder estar lá presente mostrando isso daí. Ô, Luiz Felício, eu realmente fico muito contente em fazer esse bate-papo. Pego de surpresa hoje, quando me telefonaram, eu estava saindo da igreja, quando o Alcides e vocês ligaram para mim, que o Poder Executivo se sensibilize para que nós possamos dar mais segurança, qualidade de vida à população. Isso é muito importante. Muito obrigado pela entrevista. Eu estou sempre à disposição de vocês. Tá bom, Luiz?